episódio anterior, falando a partir do Antigo Testamento e dos escritos pagãos, dissemos que Jesus foi o único ser na história da humanidade que foi pré-anunciado. Hoje, retomando essa trilha, nós vamos dar sequência onde podemos perceber que os gregos o esperavam, pois Ésquilo, em seu Prometeu, 6 séculos antes da sua vinda, escreveu, abre aspas, não tentes em modo algum dissuadir-te desta maldição, até que Deus surja para aceitar sobre a própria cabeça o suplício de teus pecados. Fecha aspas. Como os magos do Oriente sabiam a respeito de sua vinda? Provavelmente por conta das muitas profecias que circulavam pelo mundo dos judeus, bem como pela profecia feita para os gentios por Daniel séculos antes do seu nascimento. Cícero, depois de relatar os dizeres dos oráculos antigos e das sibilas sobre, abre aspas, um rei a quem devemos conhecer para sermos salvos, fecha aspas, perguntou com esperança, abre aspas, a que homem e a qual período temporal essas profecias se referem? Fecha aspas. A quarta ecloga de Virgílio relatou a mesma tradição ancestral e falava de uma mulher casta sorrindo para seu menino infante que poria fim à Era do Ferro. Suetônio citou um autor contemporâneo a fim de demonstrar que os romanos tinham grande temor do rei que governaria o mundo, de modo que ordenaram que todas as crianças nascidas naquele ano fossem mortas, uma ordem que não foi cumprida, exceto por Herodes. Não só os judeus esperavam o nascimento de um grande rei, um homem sábio e um salvador, mas Platão e Sócrates também falavam de um Logos e de um sábio universal ainda por vir. Confúcio mencionava o santo, as sibilas, um rei universal, o dramaturgo grego, um salvador e redentor para libertar o homem da maldição primordial. Todos esses estavam no lado gentílico da expectativa. O que põe o Cristo à parte de todos os homens é que, em primeiro lugar, ele era esperado. Mesmo os gentios ansiavam por um libertador ou um redentor. Só este fato o distingue de todos os outros líderes religiosos. Uma segunda distinção é que, uma vez surgido, ele afetou a história com tamanho impacto que dividiu em 2 períodos, um antes e outro depois de sua vinda. Buda não fez isso, nem tampouco nenhum outro grande filósofo indiano. Mesmo aqueles que negam Deus devem datar seus ataques a ele com A e D ou algo assim, muitos anos após sua vinda. Um terceiro fato que o aparta de todos os outros é este: qualquer outra pessoa que já veio a este mundo veio para viver. Ele veio para morrer. A morte foi a pedra de tropeço de Sócrates, interrompeu seu magistério. Entretanto, para Cristo, a morte era a meta e o cumprimento de sua vida, o ouro que buscava. Poucas de suas palavras ou ações são inteligíveis sem referência à cruz. Apresentou-se como Salvador e não simplesmente como Mestre. Não significava nada ensinar os homens a serem bons, a menos que também lhes desse o poder de serem bons após resgatá-los da desilusão da culpa. A história de toda a vida humana começa com o nascimento e termina com a morte. Na pessoa de Cristo, contudo, a morte veio primeiro e a vida por último. A Escritura descreve-o como o Cordeiro imolado desde a fundação do mundo, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Foi imolado intencionalmente pelo primeiro pecado e revolta contra Deus. Não tanto
que seu nascimento tenha lançado sombra em sua vida e, deste modo, o levado à morte. Ao contrário, em primeiro lugar estava a cruz, e esta de trás lançou sombra até o nascimento. Foi a única vida no mundo vivida de trás para frente. Como a flor na parede fendida fala do poeta da natureza, e como o átomo é uma miniatura do sistema solar, da mesma maneira, seu nascimento fala do mistério do patíbulo. Foi do sabido ao conhecido, da razão de sua vinda manifestada no nome de Jesus, ou Salvador, até o cumprimento de sua vinda, a saber, até a morte na cruz. João nos dá sua pré-história eterna, Mateus, sua pré-história temporal por intermédio da genealogia. É muito significativo que tantos os seus ancestrais temporais estivessem relacionados a pecadores e estrangeiros. Essas máculas no brasão de sua linhagem humana sugerem o compadecimento da aliança para com os pecadores e para aqueles alheios a ela. Ambos esses aspectos de sua compaixão seriam, posteriormente, lançados contra ele como acusações. Amigo de pecadores, é um samaritano. A sombra de um passado maculado, todavia, prediz o futuro amor pelos que trazem a mácula. Nascido de uma mulher, era um homem e podia ser um com toda a humanidade. Nascido de uma virgem, que foi coberta pelo Espírito Santo e cheia de graça, também estava fora daquela corrente de pecado que infectou todos os homens. Com essas palavras, concluímos a segunda parte desta reflexão que nos apresenta o único ser já pré-anunciado na história da humanidade, Jesus Cristo. Aproveito para fazer um convite especial a você para acompanhar o nosso próximo episódio. Abraço fraterno, até o nosso próximo encontro.